Olá, seja bem-vindo ao Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Você provavelmente já ouviu falar nas Big Techs, mas você sabe o que são essas empresas? Será que elas realmente são capazes de influenciar na vida dos cidadãos e até dos países? Será que elas são uma ameaça à soberania nacional? Para responder a estas e a outras perguntas, nós conversamos com uma pesquisadora da área da ciência política. Que passa? O que é pauta no mundo passa por aqui. Olá, começa agora mais um Que Passa, o programa produzido pela Secretaria de Comunicação da Unila, que discute os temas em destaque na atualidade. Em 2024, um dos assuntos mais comentados do país foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo o funcionamento do X, o antigo Twitter, rede social do bilionário Elon Musk. A decisão aconteceu depois que a empresa não atendeu às ordens judiciais, entre eles a nomeação de um representante legal do X no país e a retirada de determinados perfis e conteúdos. As decisões fazem parte do inquérito das chamadas milícias digitais, instaurado em 2021, que investiga a existência de uma organização criminosa nas redes, principalmente no X. Esta organização seria responsável por executar ações antidemocráticas. Para o ministro, o antigo Twitter teria sido instrumentalizado por essas milícias e a empresa estaria praticando abuso de poder econômico e tentando influenciar a opinião pública, além de fomentar esses crimes. Por sua vez, Elon Musk vinha se recusando a obedecer e acusava o judiciário de ameaçar a democracia. Para ele, a decisão estaria ferindo a liberdade de expressão. Para falar sobre isso, nós convidamos a jornalista, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e professora visitante do curso de Administração Pública e Políticas Públicas da Unila. Seja bem-vinda, Daniela Neves. Obrigada pelo convite. Daniela, primeiramente, para que todo mundo entenda, as pessoas leigas inclusive, o que são as Big Techs? Joia. As Big Techs, então, como o nome sugere, a expressão em inglês, são as grandes empresas que lidam com plataformas de tecnologia. Então, óbvio que diversas empresas utilizam tecnologia para suas vendas, mas a caracterização delas é terem como meio de produção conteúdos através de plataformas que podem ser sites, como o Google, né? De venda e disposição de produtos como é a Amazon, ou as redes sociais, que a gente conhece mais como TikTok, Instagram, LinkedIn. Então, elas, ao contrário de antes do mundo digital, né, as empresas eram chamadas multinacionais, porque elas tinham uma sede em um determinado país e atuavam em outras. Vou dar um exemplo aqui, que é próximo de nós, a Volkswagen, né? Que a Volkswagen, a sede dela na Alemanha, Sim. E ela tem, então, filiais, inclusive no Brasil, aqui em São José dos Pinhais. Então, essas empresas atuavam e atuam em vários países, com sede em vários países. As Big Techs, elas são transnacionais, porque elas têm uma sede, né? Todas elas têm uma sede, mas pela caracterização delas, para elas atingirem o mundo inteiro, comercializarem no mundo inteiro, então elas atravessam essas fronteiras e acabam sendo transnacionais. E assim, Daniela, como é que essas empresas, né, por exemplo, do Twitter, além da Meta, da Amazon que você citou, como que elas têm influenciado a política dos países, e principalmente de todos os países, né, e principalmente na questão brasileira? A maior discussão, inclusive essa que você falou, que é da regulamentação, é do poder que essas empresas têm. Então, não são todas as empresas de tecnologia que são consideradas Big Techs. Entendi. A gente está falando daquelas que têm principalmente muita produção de dados e muita visualização. Então, vou dar um exemplo. O Facebook ele tem 112 milhões de usuários só no Brasil, sendo o país com maior acesso na América Latina. O Instagram, 136 milhões de usuários, sendo o segundo maior do mundo, só perde para os Estados Unidos. O Twitter, que é o X, que, né, atualmente está bloqueado no país, mas antes de ser bloqueado, ele era, no Brasil, o sexto maior em número de usuários, né, o sexto maior país em número de usuários, com 21,4 milhões. Quer dizer, o poder que tem, né,
principalmente em dados. Então, voltando para a questão da influência. Aham. Qual que é a questão? Toda vez que a gente utiliza, né, o Instagram, o Facebook, o X, eu estou ali gerando dados que não é nem só CPF, essas coisas, isso é de menos, mas o meu comportamento. Então, quais são as coisas que eu gosto? Quais são aqueles temas que eu engajo, que eu comento, que eu curto, que eu comento positivamente ou comento negativamente? Esse tipo de coisa, até assim, o que eu procuro para comprar também, né? Isso é um dado poderoso. Mas vamos pensar na política. Quando eu uso, eu dou pistas que geram dados de quem eu sou politicamente. E quais são as coisas que me afetam, quais as coisas que eu admiro e quais as coisas que eu odeio. Porque as redes sociais trabalham muito com essa questão de ódio e amor. Então, qual que é a questão? Elas acabaram gerando uma quantidade de dados, de informação, o suficiente para jogar para você o que você precisa para te convencer de um determinado lado ou outro lado. Isso através dos algoritmos, né? A gente acaba recebendo, né, mais influência. Na época do Brexit, que foi aquela campanha para o Reino Unido sair da União Europeia, teve um escândalo posterior que foi descoberto que a Cambridge Analytica utilizava exatamente esses dados do Facebook para influenciar as pessoas a respeito da votação. Né? Então, por exemplo, as redes ligadas à Meta, principalmente, foram consideradas assim, que elas foram utilizadas, né, mas também foram parceiras dessa estratégia para conseguir um resultado favorável à saída do... Então, do mesmo jeito aqui no Brasil, em eleições no mundo inteiro, na Índia, né, tem mostrado também que resultados das eleições foram reconfiguradas em função desses usos de dados. Então, acabamos trabalhando com as nossas emoções e com esses nossos posicionamentos políticos também. E assim, como é que você vê o argumento, né, de que qualquer regulação sobre a atuação dessas empresas seria um cerceamento à liberdade de expressão, que afronta a liberdade de expressão? Como é que você analisa esse argumento? Esse é um argumento que a gente chama assim, de um grupo que é mais neoliberal e conservador e mais à direita. Né? Eles são muito mais do que neoliberais, porque no liberalismo original, se pensar no Stuart Mill, você vai ler o Stuart Mill, que é o pai do liberalismo, essa liberdade de expressão era fundamental para a sociedade. Só que ela tinha um limite. E esse limite é incitar a violência. Né? Então você podia fazer tudo dentro dessa liberdade de expressão, menos criar um clima de violência, né, ou prejudicar a sociedade como um todo. Sim. Então, se você pensar nesse ponto de vista, né, essa liberdade de expressão ou essa regulamentação, ela também serviria para diminuir esse dano, né, para não deixar que essa... Tem um limite, você pode falar tudo desde que você não cometa um crime de ódio, por exemplo, de racismo, né? Enfim, de qualquer tipo de preconceito, por exemplo. Então, assim, tem muito essa discussão que hoje ela está muito, como tudo nas redes sociais, né? Ela está superestimada e é um monte de cacofonia e no fundo não se fala sobre o que é. Então não é de você tolir a expressão, é de você dar um limite, por exemplo, que é isso que aconteceu com o que você citou na abertura com o STF e o Elon Musk. Quer dizer, a pessoa poderia incitar golpe através do Twitter, que foi o que aconteceu com os perfis que o Alexandre de Moraes pediu para o X tirar da plataforma. Né? Então, existe um limite e que todo mundo teria que cumprir esse limite. É uma discussão realmente ideológica de sociedade. Entendo. Eu ia fazer uma pergunta até mais para o final, mas já que a gente entrou nesse assunto, acho que é até interessante a gente adiantar um pouquinho. Essa polarização no Brasil, entre direita e esquerda, no Brasil e em várias partes do mundo, tem dificultado essa discussão sobre as Big Techs? Eu acho que sim. Ela tem dificultado a informação. Eu acho que é mais do que isso, porque... Quando você polariza essa discussão, tudo que tem dois extremos só e não tem o meio, é ruim para a democracia. Então, quando você tem esses dois lados muito extremados, né? Então, no Brasil seria um lado mais de extrema direita e um lado mais centro da política, faltam vozes aqui no meio.
Então essa coisa do eles contra nós, ela nunca é boa para a democracia. Porque falta informação, né? A gente tem alguns atores, pesquisadores da comunicação política, que dizem que o ideal é que você não trate o outro como inimigo. Que você ter vozes dissonantes é o ideal, né, para a gente fomentar uma sociedade. Então, assim, quando você fala assim, não, eles estão tolhindo a nossa liberdade de expressão, e o outro fala, não, eles estão tentando dar um golpe. Sim. Óbvio que tem alguma coisa ali no meio que não aparece, então fica só o que partido eu vou tomar. Do nós, quem somos nós e quem são eles, né? Então, sempre tratar o adversário político como inimigo é péssimo para a informação. Isso atrapalha qualquer tipo de comunicação. Entendo. E, assim, o Brasil hoje, né, a gente teve vários avanços na tecnologia e tal, mas ainda nós somos muito dependentes em relação à tecnologia, né? Um exemplo foi que recentemente teve a contratação de satélites da Starlink, que é do Elon Musk também, para poder vigiar pelo Comando Militar da Amazônia, ou seja, uma região totalmente estratégica para o Brasil, que a gente sabe que o olho dos outros países fica sempre sobre a Amazônia, né? Como que essas empresas, né, como que essa dependência que nós temos, né, em relação a essas empresas internacionais, elas podem afetar a nossa autonomia, as decisões estratégicas do Brasil, né? Como é que você analisa isso, Daniela? Então, é uma discussão que os Estados Unidos está batendo de frente, que é assim, quando você não tem indústria nacional para produzir, né, os elementos para você fazer um computador, né, que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem grandes empresas montadoras, mas ele não tem, né, os chips, por exemplo, não são produzidos nos Estados Unidos. Então, com o crescimento da indústria da China, teve essa discussão geopolítica que é importante o mundo inteiro pensar. Então, é a mesma coisa no nosso país. Nosso país é extremamente agrícola, nós temos algumas indústrias, mas nós também dependemos de insumos tecnológicos de outros países. Sim. Então, você não ter esses equipamentos aqui, você não ter essa indústria aqui, com certeza diminui o nosso poder de soberania. Qual que é a discussão a respeito da Starlink? Né? Que tem toda uma investigação sendo feita, inclusive. Foi muito bom para a região a implantação desses satélites. Porque em regiões que não tinham, imagina hoje, né, 24 anos depois do acesso maior à internet, há regiões que não tinham condições de ter comunicação. Então, para esses povos, né, ribeirinhos, que moram distante das grandes cidades, esses satélites foram fundamentais para a qualidade de vida dessas pessoas. Só que tem uma discussão sobre até onde esses satélites também não estão pegando informações de segurança nacional a respeito dessa nossa área, que é valiosíssima, o maior bem que o nosso país tem, né, mundial, que é a floresta amazônica. Quer dizer, onde estão sendo feitas queimadas, onde que está, né, tá sendo ocupado, quais são as áreas que, por exemplo, estão com fragilidade de segurança. Então, isso tudo, essa empresa pode também estar captando dados. Que hoje, a gente voltando à primeira discussão, um dos maiores bens que qualquer indústria pode ter, né, no mundo capitalista digital hoje, são informações, são dados. Então, essa empresa pode estar ganhando com a venda desse satélite ou com o gerenciamento, mas também com coleta de informação. E aí, como que nós vamos aliar, né, o controle do Estado e essa inovação tecnológica sem prejudicar o mercado? Porque tem uma equação ali que precisa ser resolvida, né? Como que você acha que pode ser resolvido, ou o caminho que pode dar início a essa resolução? Eu acho que tem duas coisas, né? A primeira é a questão legal, eu já vou falar dela, porque acho que o Brasil está bem avançado até nisso. E a outra é de políticas públicas para incentivo de tecnologia. O Biden, por exemplo, está voltando dos Estados Unidos, soltou uma lei que é um dinheiro assim, que eu nem sei dizer quanto que é um absurdo de incentivo para empresas norte-americanas produzirem tecnologia e os commodities nos Estados Unidos. Então, talvez seja também a hora de se pensar nisso como uma política pública brasileira tão importante quanto foi, por exemplo, na época da isenção de impostos para a venda de carro. Que foram milhões que foram investidos do nosso dinheiro nisso. Então, por que não se pensar nisso em termos de tecnologia?
Termos legais. Nós temos 2 leis que são super importantes, que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. O Marco Civil da Internet, a lei da União Europeia é muito parecida. Foram conversas feitas mais ou menos ao mesmo tempo e elas são praticamente iguais. Nós temos uma lei tão boa quanto as leis europeias. O X, Sim. ele só foi banido por causa do Marco Civil da Internet. Então tá na lei que você tem que ter um responsável. Porque qual que é a questão das empresas transnacionais? Quando acontece algum crime aqui, quem é responsável? Exatamente. Ah, não, mas é a pessoa que colocou lá que era para dar golpe, não fui eu. Ué, mas ela utilizou a tua empresa para isso. Então você tem que responsabilizar alguém. Então a nossa lei nacional, né, do Marco Civil, ela obriga que empresas que operem no Brasil comercialmente tenham um responsável no Brasil. Porque é o mínimo, né? É o mínimo. Se for para acontecer algum crime, essa pessoa vai ser responsabilizada. Né? Então, graças a essa lei, você vê que o Elon Musk tentou, né, agredir a nossa soberania, falar que o Alexandre de Moraes era, né, um censor, ditador e tal. Mas ela teve que obedecer, né? Inclusive agora, dia 26 passado, né? O X pagou 18,3 milhões em multa por descumprimento das decisões da justiça brasileira, indicou já um responsável, né? E pediu desbloqueio, quer dizer, teve que se submeter à nossa lei, à nossa soberania. Claro, claro. E assim, você falou várias vezes sobre essa questão do novo momento do neoliberalismo, do capitalismo. Então, quer dizer que nós estamos testemunhando o nascimento, vamos dizer assim, de um novo tipo de capitalismo neoliberal. Como é que você vê esse tipo em que as empresas, elas muitas vezes não têm nem mais vergonha de dizer que estão interferindo mesmo? A gente já viu o Elon Musk usar o próprio Twitter o próprio X, para poder se meter na política de diversos países. Ele falou já em relação à Bolívia, etc. Está tendo um surgimento, assim, de uma nova fase do neoliberalismo? Como é que você vê isso, Daniela? Eu acho que essa é uma fase que está vindo já de um tempo e que agora, inclusive, a gente está tendo uma reação, os países estão tendo uma reação contra ela. Isso que é interessante. Por exemplo, o Elon Musk, ele é bem característico nesse sentido. Ele já era um dos homens mais ricos do mundo e ele, para comprar o antigo Twitter, ele gastou uma fortuna que o Twitter não valia. Sim. Porque ele entende o quão é poderoso hoje você ter uma Big Tech, né? Como antes tinha aqui no Brasil mesmo, né? As famílias que têm conglomerados de comunicação. Hoje ele sabe que você ter uma empresa dessas na mão é você ter poder também. Sim. Né? Agora, a Meta, ela já foi constrangida várias vezes, volta a falar dos Estados Unidos porque a Meta, a sede é lá, constrangida, inclusive pelo governo norte-americano, por ser um meio de divulgação de crimes, né? Recentemente, o Mark Zuckerberg foi no Congresso norte-americano e pediu desculpas para os pais, né, de adolescentes que sofreram bullying, que foram vítimas de violência, em função de mensagens que corriam o mundo da Meta. Né? Então, assim, a criação desses constrangimentos e uma tentativa tanto da União Europeia, né, quanto, inclusive, nossa, que começa também a ter uma discussão sobre isso, de pensar em taxação. Porque, assim, o que é o neoliberalismo ou o liberalismo, né? Quanto menos você interferir, o Estado interferir para eu poder ter lucro. É isso. Certo. E é o lucro a qualquer custo. Então, não me interessa se estão me usando, né? Estão usando a minha plataforma para combinar um assassinato, uma chacina numa escola. Porque a culpa não é minha. O que importa é que eu vou ter lucro com isso. Né? Aí os países têm que dizer, não, você tem um limite. Você tem um limite, o teu limite é dentro das nossas regras, né? Das nossas leis. Do que a gente considera importante para a nossa sociedade. Né? Então, da mesma forma que o Congresso americano chama atenção e o que acontece? Essas empresas, quando tem escândalos nesse sentido, como aconteceu no dia da ida do Mark Zuckerberg no Congresso, elas perdem dinheiro. Sim. Né? Essas ações caem. Então, eles só sabem trabalhar com esse discurso. Então, se eles começam a perder dinheiro,
Então, por que os advogados do Elon Musk devem ter falado, ó, vamos pagar essa multa e fazer o que a justiça brasileira nos pede? Porque eles estavam começando a perder dinheiro. Né? Então, tem uma hora que a polêmica, porque essas pessoas como ele, que são radicais da extrema-direita, eles ganham publicidade, ganham também visibilidade e dinheiro com a polêmica, mas tem uma hora que começa a cair. Então, a hora que você fala essa língua deles, falando assim, ó, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas você vai perder dinheiro. Aí a gente começa... Posição é outra. Então, eu não sei se te dizer, eu acho que já existe, né, esse neoliberalismo seria isso, cada vez mais a gente ter lucro, né, sem a interferência do Estado e que não importa o que aconteça com a sociedade. Então, mas isso está acontecendo faz um bom tempo, né? O que agora a gente está percebendo são no começo, as redes sociais, né, todo mundo tinha muita esperança. Agora a gente percebe os malefícios que ela traz. E aí elas potencializaram, talvez, né? Exato, que já estava na sociedade. Daniela, nós separamos algumas matérias sobre o tema, aí eu convido você para poder assistir com a gente, tá ok? Bem, Daniela, como você viu aqui, nós colocamos materiais de veículos mais progressistas como veículos mais à direita, né? E como você disse anteriormente, nós sabemos que as Big Techs estão nas mãos de pessoas mais conservadoras ou mais à direita. Você acredita que pode haver um risco para os veículos mais progressistas ou até mesmo de direita, essa utilização das Big Techs, dos algoritmos, pode fazer com que eles percam anunciantes, porque a gente sabe que hoje os anúncios eles são colocados somente nos sites via essas plataformas, via Google, né? Como é que você vê isso? Acontece que quando, mais ou menos uns 10, 12 anos, já teve um grande impacto. Foi realmente que fez com que muitos veículos fechassem, né? Então, a gente quase não vê veículo impresso. Aqui no Paraná a gente tinha a Gazeta do Povo, que tinha quase 100 anos e que parou de ser rodada, né, impresso. Eu trabalhei na época lá e eu vi justamente essa mudança. No começo, a parte digital do jornal tinha 3 pessoas, uma sala pequena, e aos poucos foi avançando e hoje não tem mais redação, né? Hoje é todo mundo na sua casa, quer dizer, o mundo do trabalho modificou com as redes sociais, não foi, né, com a rede digital, não foi só o jornalismo. Porém, o maior problema é justamente a questão dos filtros, que são os algoritmos. Né? Então, você não tem acesso a tudo. Então a gente não tem acesso a todas as informações. O que os filtros fazem é criar bolhas de conversação. Então, se eu sou uma pessoa mais de esquerda e costumo ver coisas, né, de um lado, de um espectro ideológico, eu provavelmente vou ver cada vez mais assuntos relacionados a isso. E vou me fechar nessa bolha. Então, veja, se eu não tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto, se eu não tiver a iniciativa de procurar outras posições, eu só vou ter sempre acesso àquele tipo de informação. E de novo vai ser aquela briga do nós contra eles, né? Porque a gente está sempre se dividindo em grupos, em clusters, né? Em bolhas. Então, realmente, para a conversação, esses filtros fazem muito mal, porque eu não tenho acesso a tudo. E cada vez eu tenho a um tipo de pensamento, né? Isso não é legal. Aí, para a publicidade, que você perguntou. Hoje, os veículos de comunicação, as pessoas que têm trabalhado com plataformas, elas entenderam também que eu tenho que trabalhar com nicho ideológico. Né? Então, você vê algumas... Por exemplo, aqui no Brasil tem o ICL, Brasil de Fato, citando alguns que são mais à esquerda, Jovem Pan, outros que são mais à direita, e que eles sabem que eles estão trabalhando com um tipo de pessoa específica
que vai atrás do material deles, né? Então, aí eles conseguem se financiar, muitas vezes não é nem publicidade, mas é por assinatura. A Jovem Pan, por exemplo, era antes pelo YouTube, né? O YouTube, o que eles tinham de geração de dinheiro que o próprio YouTube retornava para eles, depois reconfigurou o filtro, eles também tiveram uma crise né, no início do ano, mas já se adaptaram, né? Então, realmente, os veículos têm que sempre entender como é que funciona a tecnologia, como eles podem ganhar ou perder dinheiro com isso. Entendo. Esse tema ele é tão assim importante, né, que até mesmo não diretamente, né, mas o presidente Lula ele abordou isso durante a Assembleia Geral da ONU, né? Vamos ver um trecho da fala do presidente? Na área de negligência da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tenha a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Daniela, então, como é que você vê essa fala do presidente aí durante a Assembleia Geral da ONU? A questão assim, eu acho que uma das coisas importantes que ele vinha falar é sobre o papel da ONU, né? Então, a ONU, ela tem que rediscutir qual que é o papel dela no mundo. Então, ela pode ter um prédio super imponente, né, na ilha de Manhattan, e ter as assembleias todos os anos e discutir assuntos relevantes, mas ela não consegue mais interferir, né, ou mediar grandes conflitos, como está acontecendo no caso da Ucrânia e, né, e da Rússia. Então, ou agora também, né, a questão palestina. Do Líbano. Então, assim, ela tem que rever o papel dela, né? Então, talvez seja o papel dela pensar em entrar nessa discussão, talvez seja. Mas eu acho que vai depender muito dessa discussão do papel da ONU, que teve uma mega importância, né, depois da Segunda Guerra, e que foi muito importante, inclusive, assim, para programas culturais, de combate à fome. Então, ela interviu, né, de maneira assim, muito eficiente, mas agora parece que realmente tem que se repensar, porque não adianta você ter uma mega estrutura só para aparecer na TV, né? Os chefes de Estado aparecerem, eles estão fazendo alguma coisa, se efetivamente ela não consegue diminuir esses conflitos, que, como é do mundo tecnológico, que são tão gritantes. Você acha que ela poderia agir no sentido de defender o interesse das nações e da população em relação às Big Techs? Você acha que poderia ver isso? Eu acho que hoje o que falta também é uma conscientização da própria população sobre os perigos de você entregar todos os seus dados para essas empresas, de entender por que elas são poderosas, né? Então, assim, lógico que a gente não vai deixar de usar essas redes sociais, mas saber de alguns mecanismos que as próprias empresas têm e nem sempre te declaram, de coisas que podem proteger a tua privacidade e seus dados. Então, assim, recentemente, inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, a ANPD, que foi criada recentemente, ela entrou com uma medida protetiva pedindo para a Meta esclarecer para as pessoas de que estariam sendo usados dados para treinar a inteligência artificial, porque ela começou a fazer isso sem avisar. E a Autoridade Nacional, percebendo isso, falou, não, parou, ou se fizer isso mais um dia, você hoje vai ser multado em R$50 mil por dia até poder ser bloqueada. Né? R$50 mil para a Meta não é nada, mas a questão podia ser bloqueada, né? Como foi o X, por exemplo. E aí ela voltou atrás, a Meta, né? Parou no mesmo dia e mandou uma mensagem. Eu recebi essa mensagem, você também deve ter recebido, todo mundo. Não mudou muito a nossa vida. Ela vai continuar usando os dados para produzir inteligência artificial. Mas pelo menos nós fomos comunicados. Esse é um exemplo bom de que as Big Techs não vão fazer esse favor para você, de te avisar. Então talvez os organismos internacionais, os governos, tenham que fazer esse papel, de explicar para a sociedade quais são
mesmo, onde que eu tenho que apertar ali para me proteger. Diante, por exemplo, dessa ação, tanto do STF como essa que você citou agora, a gente pode dizer que o Brasil então caminha para se estruturar, para nos defender, né, enquanto cidadãos, em relação a essas empresas? Acho que a gente tem leis, né, como essas duas que eu citei, né, e agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados agindo, né. Existe uma discussão sobre as questões fiscais. Essa semana uma discussão muito importante sobre os jogos de aposta, né? Sim. Que nós estamos falando também de plataformas, tá? Então, está tendo uma atuação do governo muito importante essa semana, que muitas empresas dessas já foram extintas e outras vão ter que se regulamentar, né? Ter que seguir as regras, né? E tem novas regras. Então, eu acho sim que essa discussão está sendo feita. Tem uma que está parada no Congresso que é muito importante sobre fake news. Sim. Que tem que voltar, e ela está parada por falta de interesse, né? Então tem coisas para a gente discutir, mas eu acho que minimamente a gente está discutindo. Daniela, foi muito bom conversar com você, eu acho que esclareceu bastante para a gente, para quem está nos assistindo, sobre as Big Techs, o poder e como que o Brasil deve se prevenir nós mesmos, né? Nos prevenir contra abusos dessas empresas. Eu espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Excelente, a hora que quiserem, vamos conversar. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também marcar o sininho ali para toda vez que tiver um vídeo novo você possa ser avisado. Até o próximo Que Passa.